Esse projeto de lei, ele foi enviado para a Câmara dos Deputados lá em 2009 e passou esse período todo de debates, de questionamentos na Câmara, mas só que foi uma lei que passou tanto tempo sendo gestada que vários retalhos dela começaram a ser implementados antes até da promulgação, antes dela ser sancionada. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma lei que é uma caixinha de retalhos de várias jurisprudências que já estavam sendo adotadas pela administração, pelos tribunais de contas, o entendimento geral daquilo que modelos eficientes ou boas práticas que já estavam sendo utilizadas dentro da gestão. Então, essa lei, ela foi sancionada em 2021, estabeleceu um prazo de transição de 2 anos e esse prazo finaliza agora. Dia 31 de março a gente tem o final desse prazo de 2 anos e a partir do dia 1º as leis, o regimento anterior ele vai ser revogado e onde a gente vai ter só um marco jurídico, que é a Lei 14.133, para realizar contratações públicas. Qual é a diferença, né? Eu tenho tratado que a gente está nesse momento de travessia e é um momento extremamente importante porque a gente está saindo de um marco jurídico que era o antigo regime, a Lei 8.666, que estabelecia um modelo burocrático de gestão. A preocupação era contratar da forma correta. A nova lei, ela tem um foco no resultado. Então, não basta só eu fazer a contratação. Aquela contratação precisa entregar o melhor resultado para a administração pública. Então, se eu vou realizar uma contratação de uma obra, não é só fazer a obra. Aquela obra tem que ser feita com o melhor resultado. E resultado a gente fala de economicidade, a gente fala de eficiência. Então, esse modelo, ele acaba trazendo para dentro da administração pública algo que para mim é o maior choque. A nova lei, ela expande a fase preparatória, que a gente chama a fase anterior à divulgação. Assim, quando a gente fala de licitação, todo mundo só vê na mente das pessoas. A licitação virou uma coisa tão fantasiosa, uma coisa tão mística, que na maioria de todo mundo só vê licitação vinculada à corrupção. Por quê? O processo de licitação ele veio para combater um modelo de corrupção. Era um modelo totalmente burocrático para justamente evitar que se houvesse corrupção na administração. Só que brasileiro acaba achando um jeitinho para tudo. Esse modelo foi desvirtuado várias vezes e implementou várias situações de corrupção mesmo, de desvio de condutas morais totalmente equivocadas. Só que foi um modelo implementado e que há 20 anos no Brasil funcionando, só que o foco nunca foi no resultado. O foco nunca foi a qualidade do medicamento que está no PSF. O foco nunca foi na qualidade da educação. Era o menor preço. Era o menor preço. Então, o que é que acontece? Nunca foi o objetivo da administração pública contratar o menor preço. Nunca foi, nem na lei antiga. O foco é a melhor proposta, a proposta mais vantajosa. Aquela que vai entregar o melhor resultado para a administração. Esse modelo novo de gestão, ele acaba gerando uma cultura diferente. A nova lei, ela expandiu a fase preparatória. Ela tornou a fase preparatória muito mais rebuscada. Trouxe artefatos de planejamento que não eram usuais, que um ou outro órgão usava. Por exemplo, o Plano Anual de Contratações não era adotado. Um ou outro órgão da administração pública a nível federal se adotava. Agora se tornou obrigatório para todos os municípios. E isso impacta diretamente na realidade municípios, principalmente municípios pequenos, porque agora o gestor tem que sentar, os secretários, planejarem aquilo que vão contratar no exercício seguinte. Nesse exercício de 2023, os secretários têm que planejar tudo que vão contratar em 2024. E essa lei chega num momento que a gente vai ter um período eleitoral. Que na maioria das vezes os gestores, principalmente cidades pequenas, querem decidem realizar uma ação ou uma política pública hoje para ser executada amanhã. É um choque de realidade, é uma mudança de cultura. Eu digo sempre assim, brasileiro é uma nação do improviso. Não é à toa que somos os melhores nos esportes individuais,
os esportes como futebol, como esporte coletivo, mas que carece muito da individualidade, da criatividade, do improviso, os brasileiros são os melhores no drible. Por quê? Nosso jeitinho. Então, são produzidos em massa para dar um jeito, né? Chegar a um momento em que precisa improvisar. Então, essa cultura vem para a administração pública porque a gente vive uma administração pública do improviso. Tem muitos que tomam decisão de realizar uma política pública de uma noite para o dia. Ou querem realizar uma ação de imediato, sem planejamento. A ausência de planejamento, ela produz ineficiência. Ela produz irrazoabilidade da despesa. Ela produz gasto. Então, não adianta você achar que um evento, e eu vejo muitas realidades, que é feito sem planejamento, que às vezes o secretário corre ali no mercado para pegar, eu esqueci do copo descartável para o atendimento. Ele vai comprar a preço de balcão. Ele não vai comprar o preço da licitação. Ele vai comprar o preço para a demanda dele daquele momento, para sanar a situação daquele momento. Então, isso produz uma gestão sem planejamento, produz uma gestão cara, uma gestão ineficiente. A nova lei, ela traz uma cultura de planejamento. A fase interna é ampliada, você tem vários mecanismos de planejamento que são inseridos e que eu torço muito para essa mudança de cultura, porque eu sei que o resultado vai ser o serviço público de melhor qualidade, mais eficiência.